Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Olá, boa noite. O chefe do judiciário do Irã afirma que o país fará julgamentos rápidos dos manifestantes nos protestos contra o regime dos ayatolás. Os Estados Unidos congelam a emissão de vistos de imigrantes para o Brasil e mais 75 países. O presidente americano Donald Trump volta a atacar o presidente do Banco Central. E bancos centrais do mundo manifestam apoio a Jerome Powell. Donald Trump pressiona novamente a OTAN pela anexação da Groenlândia. E diz que a ilha é vital para a segurança dos Estados Unidos. Em uma nova operação, a Polícia Federal faz buscas em endereços ligados ao dono do Banco Master e parentes dele. A PF bloqueia quase 6 bilhões de reais em carros de luxo e joias e apreende 97 mil em espécie. O presidente Lula veta 400 milhões em emendas parlamentares. E remaneja 7 bilhões do orçamento de 2026. 2025 foi o ano mais quente já registrado na história. E um estudo mostra que a recuperação de peso é 4 vezes mais rápida após o uso de medicamentos para emagrecer. Veja agora no Jornal Mundial. A mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, a Polícia Federal fez buscas em endereços ligados ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e parentes dele nesta quarta-feira. O objetivo é investigar o suposto esquema de fraudes financeiras no banco. Toffoli reclamou da demora da PF para cumprir os mandados contra os alvos. João Pedro Coutinho conta na reportagem. A Operação Copilance Zero é considerada uma das maiores ações de bloqueio de bens já determinadas em investigação policial no país. Agentes cumpriram uma série de ordens judiciais para indisponibilizar 5,7 bilhões em bens e valores investigados, como forma de garantir ressarcimento futuro e evitar que os recursos investigados sejam ocultados ou transferidos. A PF já começou a executar as ordens em diferentes estados e a investigação segue em andamento. O bloqueio ocorre em contexto de apurações complexas que envolvem indícios de crimes financeiros, cumprimentos de medidas cautelares e tentativas de preservar um patrimônio que pode ser objeto de ressarcimento. A ação incluiu decisões de indisponibilidade de bens móveis, imóveis e valores financeiros. Da mesma semana, o ministro Dias Toffoli do STF criticou a demonstração de falta de empenho por parte da Polícia Federal no cumprimento de medidas cautelares determinadas contra o empresário Daniel Vorcaro e outras pessoas ligadas ao Grupo Master. Segundo o ministro, mandados de busca e outras medidas foram ordenados dentro de passos específicos, mas não foram cumpridos no tempo previsto, o que, segundo ele, pode comprometer as investigações e permitir que as provas sejam descaracterizadas antes de serem resguardadas pela Justiça. Toffoli ainda alertou que a responsabilidade por eventuais prejuízos às investigações será atribuída à Polícia Federal, caso fique comprovado que a demora tenha causado a perda de provas ou a eficácia das medidas. O bloqueio de 5,7 bilhões reflete a intensificação da operação da Polícia Federal e de outras autoridades para combater crimes financeiros e evitar que investigados disponham de bens antes do desfecho das investigações. Essas são as informações. João Pedro Coutinho volta para os estúdios do Jornal Mundial. Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que já tomou conhecimento da operação de busca e apreensão e afirmou que ele tem colaborado com as autoridades. A defesa disse ainda que todas as determinações judiciais serão cumpridas, que Vorcaro está à disposição para prestar esclarecimentos e que confia no devido processo legal para o esclarecimento dos fatos. O Banco de Brasília afirmou que o governo do Distrito Federal poderá fazer um aporte direto para cobrir eventuais prejuízos decorrentes das operações com o Banco Master. Em crise, o Banco de Brasília afirmou que o governo do Distrito Federal poderá fazer um aporte direto para cobrir eventuais prejuízos decorrentes das operações com o Banco Master.
Em nota divulgada nesta terça-feira, o BRB informou que já possui um plano de capital pronto, que prevê, entre as alternativas, a injeção de recursos pelo controlador, caso sejam confirmadas perdas financeiras relacionadas às transações sob investigação. Entre 2024 e 2025, o BRB transferiu cerca de 16 bilhões e 700 milhões de reais ao Banco Master. O Ministério Público e a Polícia Federal apuram se houve gestão fraudulenta, falhas nos mecanismos internos de controle e aquisição de carteiras de crédito problemáticas. A tentativa de compra do Master pelo BRB foi barrada pelo Banco Central e, após a deflagração de mais uma operação em novembro, o então presidente do banco, Paulo Henrique Costa, foi afastado e posteriormente demitido. As investigações seguem em curso sem conclusões oficiais até o momento. Além disso, o BRB afirma que permanece sólido e operando normalmente, com patrimônio líquido de 4 bilhões e meio de reais e patrimônio de referência de 6 bilhões e meio. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sinalizou que o governo pode socorrer o banco se necessário e disse confiar na recuperação da instituição. A possibilidade de uso de recursos públicos para cobrir eventuais prejuízos ampliou o debate sobre governança, transparência e responsabilidade na gestão de bancos estatais. O chefe do judiciário do Irã disse que o país vai fazer julgamentos rápidos dos manifestantes presos como forma de desestimular as manifestações. O chefe do judiciário do Irã, Golan Hossein Mohsen-Ejei, afirmou nesta quarta-feira, em vídeo exibido pela TV estatal iraniana, que o país adotará julgamentos acelerados contra pessoas acusadas de violência durante as manifestações. Segundo ele, a rapidez dos processos teria o objetivo de desestimular novos protestos. Se demorarmos muito, não teremos o mesmo efeito. Se quisermos fazer algo, precisamos fazer rápido, afirmou o magistrado. A previsão é que os julgamentos ocorram em menos de 2 meses. Desde dezembro, quando começaram os protestos no país, mais de 10 mil pessoas foram presas, segundo estimam organizações de direitos humanos. A declaração ocorre enquanto o regime conduz o primeiro processo para a execução de um manifestante, o ativista Erfan Soltani, de 26 anos, que deve ter a punição aplicada nesta quarta-feira. Segundo a ONG Iran Human Rights, a sentença de Soltani aconteceu após um, abre aspas, processo judicial rápido e obscuro, fecha aspas. A entidade afirma ainda que a família só foi informada da execução dias após a prisão e teve apenas 10 minutos para se despedir. O governo dos Estados Unidos congelou a emissão de vistos de imigrantes para cidadãos do Brasil e de mais de 75 países. A medida começa a valer em 21 de janeiro e não atinge os vistos de turismo e de negócios. Os Estados Unidos suspenderam por tempo indeterminado o processamento de vistos de imigrante para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. A decisão é mais uma medida do governo de Donald Trump para restringir a entrada de estrangeiros que buscam se estabelecer no país. O Departamento de Estado explicou em sua conta no X que a medida contempla imigrantes que recebem níveis inaceitáveis de assistência social do governo. De acordo com a postagem, a suspensão vai permanecer em vigor até que os Estados Unidos possam garantir que os novos imigrantes não se tornem um fardo econômico para o povo americano. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, publicou na rede social que entre os países afetados estão Rússia, Irã e Somália. Cidadãos desses países têm sido alvo de duras críticas de Trump após um escândalo sobre o suposto uso irregular de fundos federais em Minnesota. Leavitt compartilhou um artigo da Fox News indicando que outras nações afetadas incluem várias com relações amistosas com os Estados Unidos, como Brasil, Egito e Tailândia. Trump não esconde seu desejo de reduzir a imigração de pessoas de ascendência não europeia. Ele chegou a chamar os somalis de lixo, que deveriam voltar para onde vieram, enquanto expressava disposição em receber escandinavos nos Estados Unidos. O Departamento de Estado já havia relatado que revogou mais de 100 mil vistos desde o retorno de Trump, um recorde em um ano. O Departamento de Segurança Interna informou no mês passado que o governo Trump deportou mais de 605 mil pessoas e que outros 2,5 milhões deixaram o país voluntariamente.
O presidente americano Donald Trump voltou a pressionar a OTAN pela anexação da Groenlândia e disse que a ilha é vital para a segurança dos Estados Unidos. Ontem, o primeiro-ministro groenlandês, Jens Frederik Nielsen, alertou que se tivessem que escolher, o país preferiria permanecer com o reino da Dinamarca a se juntar aos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar a OTAN nesta quarta-feira a apoiar a anexação da Groenlândia, território autônomo da Dinamarca. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que a ilha é vital para a segurança nacional dos Estados Unidos e para o projeto do escudo antimísseis conhecido como Domo de Ouro. Os Estados Unidos precisam da Groenlândia para fins de segurança nacional. Ela é vital para o Domo de Ouro que estamos construindo. A OTAN deveria liderar o processo para que a conquistemos. Se não o fizermos, a Rússia ou a China o farão, e isso não vai acontecer, escreveu Trump. O mandatário também criticou os aliados europeus e disse que a aliança militar não teria força suficiente sem o poderio americano. Segundo ele, a OTAN se tornaria mais formidável com a Groenlândia sob o controle dos Estados Unidos. Pouco depois, Trump compartilhou uma reportagem sobre alertas da inteligência dinamarquesa a respeito de interesses militares russos e chineses no Ártico e afirmou: OTAN, diga à Dinamarca para tirá-los daqui agora. 2 trenós puxados por cães não vão resolver, só os Estados Unidos podem. Na semana passada, a Casa Branca informou que Trump considera fazer uma oferta para comprar a Groenlândia, mas não descarta o uso da força. O presidente também já sugeriu que poderia sacrificar a própria OTAN para obter o controle da ilha, o que gerou preocupação entre aliados sobre o futuro da aliança. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, ressaltou nesta terça-feira que, se fossem obrigados a escolher, os groenlandeses prefeririam permanecer com a Dinamarca a se tornarem parte dos Estados Unidos. A declaração ocorre em meio à insistência do presidente americano Donald Trump de incorporar a região, inclusive por meio militar. Um ponto deve ficar claro: a Groenlândia não quer ser propriedade dos Estados Unidos, não quer ser governada pelos Estados Unidos, não quer fazer parte dos Estados Unidos. Escolhemos a Groenlândia como a conhecemos agora, como parte da comunidade do Reino da Dinamarca. A Groenlândia se tornou o centro de uma enorme controvérsia global devido à insistência de Trump em controlar a ilha, um território autônomo da Dinamarca. Durante o fim de semana, o republicano chegou a afirmar que seu governo assumiria o controle da Groenlândia de um jeito ou de outro. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, admitiu que há muitos indícios de que a parte mais difícil ainda está por vir. Quando se trata do Ártico, temos um compromisso inabalável por parte do Reino da Dinamarca de fazer todo o possível para garantir nossa política de segurança. Demonstramos ao longo de muitos anos, como aliados, que podemos. Também estamos preparados para investir mais na região. A conferência de imprensa conjunta entre Nielsen e Frederiksen serviu de plataforma para uma dura crítica à pressão exercida por um aliado tão próximo como os Estados Unidos. Na quarta-feira, os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia serão recebidos na Casa Branca pelo vice-presidente americano, J.D. Vance, e pelo secretário de Estado, Marco Rubio. O encontro é considerado crucial sobre o futuro desse território autônomo dinamarquês. A Venezuela recuperou o acesso à rede social X na noite de ontem. A plataforma, que era o principal canal de informação no país, tinha sido bloqueada há mais de um ano pelo presidente deposto Nicolás Maduro. A Venezuela recuperou o acesso à rede social X na noite de terça-feira, após ter sido bloqueada há mais de um ano pelo presidente deposto Nicolás Maduro. O acesso era parcial para os usuários de diferentes operadoras móveis. Altos funcionários do chavismo, incluindo a presidente interina Delcy Rodrigues e o ministro do Interior Diosdado Cabello, publicaram mensagens anunciando o retorno do X. A presidente interina assumiu o poder após a prisão de Maduro em 3 de janeiro, durante ataques das forças americanas, que deixaram mais de 100 mortos na Venezuela, segundo dados oficiais. Maduro suspendeu a plataforma em 9 de agosto de 2024, pouco depois de ser declarado vencedor da eleição presidencial, em meio a alegações de fraude. Desde então, o acesso dentro da Venezuela só era possível por meio de uma rede privada, também conhecida como VPN. Uma mensagem foi publicada na conta X de Maduro na terça-feira, com uma foto dele com a esposa Cília Flores e a legenda: "Queremos você de volta".
O casal está sendo processado nos Estados Unidos por suposto tráfico de drogas. A seguir, o presidente Lula veta 400 milhões em emendas parlamentares. Silvio Costa Filho anuncia a saída do Ministério dos Portos e Aeroportos. E o estudo mostra o cuidado com o uso de medicamentos para emagrecer. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatesse, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. O presidente Lula irá se encontrar com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na tarde de sexta-feira, no Rio de Janeiro. Os três deverão tratar do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, negociado há mais de 20 anos e que será concluído com a assinatura marcada para o sábado em Assunção, no Paraguai. O presidente brasileiro não viajará para participar da assinatura do acordo. O evento será a nível ministerial e o Brasil estará representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou hoje que deixará o governo para se candidatar a uma vaga no Senado nas eleições de 2026 pelo Republicanos de Pernambuco. A saída deve ocorrer até abril, em observância às regras eleitorais. O ministro afirmou que já tem um nome em mente para sucedê-lo e, no momento certo, será apresentado ao presidente Lula, que é quem dará a palavra final. A informação foi divulgada nesta manhã durante a apresentação dos resultados do setor portuário, aeroportuário e hidroviário de 2025. Na tarde de hoje, o ministro se encontrou com o presidente Lula por volta das 16h30. Segundo interlocutores, a sucessão foi um dos principais temas da conversa, além da apresentação do balanço da pasta em 2025. Lula decidiu vetar cerca de 400 milhões de reais em emendas incluídas pelo Congresso Nacional no orçamento de 2026, sem acordo prévio com o governo e em desacordo com a legislação que regula a execução desses recursos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu vetar cerca de 400 milhões de reais em emendas incluídas pelo Congresso Nacional no orçamento de 2026, sem acordo prévio com o governo e em desacordo com a legislação que regula a execução desses recursos. Além disso, o executivo vai remanejar pouco mais de 7 bilhões de reais por meio de atos administrativos, sem necessidade do aval do Legislativo, e manter outros 3 bilhões travados até o envio de um projeto de lei para recompor ações que tiveram cortes durante a tramitação orçamentária. A estratégia do Planalto é recompor verbas de políticas sociais atingidas por redirecionamentos feitos pelos parlamentares em ano eleitoral. Entre os programas afetados estão o Pé de Meia e o Auxílio Gás, além de cortes em áreas como bolsas de pesquisa, seguro-desemprego e previdência. Ao todo, o Congresso movimentou cerca de 11 bilhões e meio de reais, retirando recursos de ações do Executivo para destiná-los a emendas de interesse público. Segundo a equipe econômica, o uso dos dispositivos da própria lei orçamentária busca evitar que um veto puro e simples seja derrubado no parlamento e garantir margem de manobra para preservar programas considerados prioritários pelo governo. A decisão amplia a tensão entre executivo e legislativo sobre o controle do orçamento e o destino dos recursos públicos em um ano pré-eleitoral.
A queda de um guindaste sobre um trem deixou 28 pessoas mortas e mais de 60 feridas na Tailândia. O acidente aconteceu em uma construção de um projeto ferroviário apoiado pela China. Várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um guindaste desabou sobre um trem de passageiros na Tailândia. A grua estava sendo usada na construção de um projeto ferroviário apoiado pela China. O desabamento causou o descarrilamento do trem, que viajava entre a capital Bangkok e a província de Ubon Ratchathani, no nordeste do país. Testemunhas relataram um barulho alto seguido por 2 explosões. Em um comunicado, o Ministério da Saúde informou que dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas, algumas delas com gravidade. O Ministério dos Transportes da Tailândia detalhou que 195 pessoas estavam a bordo do trem. A polícia informou que as operações de resgate foram temporariamente suspensas devido a um vazamento químico, sem especificar a origem. O guindaste era usado em um projeto para conectar Bangkok a Kunming, no sul da China, passando pelo Laos. O projeto é apoiado pelo governo chinês como parte de sua iniciativa Cinturão e Rota, que visa melhorar o comércio e fortalecer sua influência, mas a empresa responsável é tailandesa. A Argentina registrou em 2025 seu menor nível de inflação em 8 anos. A inflação na Argentina fechou 2025 em 31,5%, o nível mais baixo em 8 anos. Um dado exaltado pelo governo do presidente Javier Milei, mas que analistas advertem que pode ter chegado a seu piso. Em dezembro, os preços subiram 2,8% na medição mês a mês, seguindo uma tendência de alta iniciada em junho, informou nesta terça-feira o Instituto Público de Estatísticas, o INDEC. Apesar dessa recuperação, o resultado global de 2025 foi o menor desde 2017, quando a inflação foi de 24,8% durante o governo de Maurício Macri. O governo de Milei exaltou o dado como uma vitória de seu programa de ajuste fiscal, com o qual o presidente promete frear o aumento descontrolado de preços que tem afetado os argentinos historicamente. Ao assumir o comando da Argentina em 2023, Milei desvalorizou o peso em mais de 50% e acionou a chamada motosserra, um conjunto de medidas com as quais reduziu gastos e congelou orçamentos. Mas economistas advertem que a inflação de dezembro acende sinais de alerta. O dado de inflação de dezembro foi ruim, disse a agência France Presse Guido Zac, diretor da área de economia dos Centros de Estudos Fundar. O especialista destacou que se trata do 7º mês consecutivo de aumento do índice de preços. Guido acrescentou que os processos de desinflação não são tão rápidos e tão lineares como sugeriu à sociedade o presidente Milei, que prometeu que a inflação logo seria apenas uma lembrança ruim para os argentinos. Ontem, o presidente americano Donald Trump voltou a criticar o dirigente do Banco Central dos Estados Unidos, o que provocou uma reação conjunta por diversos representantes do sistema financeiro global, com chefes de bancos centrais saindo em defesa da independência da autoridade monetária dos Estados Unidos e de seu presidente Jerome Powell. Os presidentes dos principais bancos centrais do mundo expressaram total solidariedade ao Federal Reserve e ao seu presidente Jerome Powell nesta terça-feira. As manifestações vieram após Powell ter revelado que a Procuradoria Federal abriu uma investigação criminal sobre supostas irregularidades na reforma dos prédios da instituição em Washington. Bem, ele está bilhões de dólares acima do orçamento. Então ou é incompetente ou é corrupto. Não sei o que ele é, mas certamente não faz um trabalho muito bom. O presidente do Fed criticou o que chamou de ação sem precedentes do governo do presidente Donald Trump e disse que se tratava de um pretexto para influenciar as políticas do Banco Central americano. Em um comunicado, os presidentes do Banco Central Europeu, do Banco da Inglaterra e dos bancos centrais da Austrália, Brasil e Canadá, entre outros, destacaram que a independência dos bancos centrais é um pilar da estabilidade de preços financeira e econômica no interesse dos cidadãos que servimos. Mais adiante, o documento, também assinado pelos governadores dos bancos centrais da Dinamarca, Coreia do Sul, Suécia e Suíça, sublinha que o presidente Powell agiu com integridade, focado em seu mandato e com um compromisso inabalável com o interesse público. Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro de 2025, Trump já sugeriu algumas vezes a possibilidade de demitir Powell. O republicano defende cortes de juros para reduzir os custos de endividamento e sustentar o crescimento.
Os números da inflação acabaram de sair e temos uma inflação muito baixa. Então isso daria ao tarde demais Powell a chance de nos oferecer um grande e belo corte de juros, o que seria ótimo. O Fed afirmou que pretende manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião no final de janeiro, enquanto o presidente pressiona por um corte, mesmo com a inflação americana permanecendo acima da meta de 2%. Dados divulgados nesta terça-feira mostram que o índice de preços ao consumidor, uma das principais medidas da inflação, subiu 2,7% em 12 meses encerrados em dezembro, a mesma taxa anual de novembro e um aumento de 0,3% na medição mensal. Dados divulgados pelo Observatório Europeu Copérnicos mostram que o ano de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado. O ano de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado no mundo. É o que mostram dados divulgados nesta quarta-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos e o Instituto Americano Berkeley Earth. De acordo com os cientistas, o termômetro global permaneceu em níveis nunca antes vistos na história da humanidade nos últimos 3 anos e, pela primeira vez, a temperatura média do último triênio ultrapassou o nível pré-industrial em mais de 1,5 graus Celsius. O calor ou as ondas de calor são um dos maiores assassinos silenciosos na nossa sociedade e vemos isso com bastante frequência. E eventos deste tipo podem se tornar mais extremos e, portanto, gerar um impacto direto em populações particularmente vulneráveis nesse sentido. Desde o ano passado, a ONU, inúmeros climatologistas e formuladores de políticas públicas têm reconhecido publicamente que o planeta caminha para um aquecimento sustentado de 1,5 graus Celsius, o limite simbólico estabelecido pelo Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas há uma década. Com 3 anos consecutivos nesse nível, o Copérnicos considera provável que a superação permanente desse limite seja confirmada antes do final da década, ou seja, mais de 10 anos antes do previsto. Os cientistas climáticos do Berkeley Earth também preveem que 2026 provavelmente será semelhante a 2025, sendo o cenário mais provável o de que se torne o 4º ano mais quente desde 1850. Um estudo britânico mostrou a rapidez com que se recupera peso após o fim do uso de medicamentos para emagrecer. Os quilos voltam 4 vezes mais rápido do que se tivessem sido eliminados com dieta e exercícios. Ao encerrar a administração dos novos medicamentos para emagrecer, a recuperação do peso é 4 vezes mais rápida do que se fosse suspenso um programa de dieta e exercícios físicos. A revelação foi feita por um estudo da Universidade de Oxford, publicado nesta quinta-feira na revista médica BMJ. Nos últimos anos, a nova geração de tratamentos contra diabetes e obesidade, que aumentam a ação de um hormônio atuante sobre a secreção da insulina e a sensação de saciedade, vem fazendo sucesso. A Organização Mundial da Saúde chegou a incluí-los em setembro em sua lista de medicamentos essenciais. Pesquisas demonstraram que estes tratamentos ajudam a perder entre 15% e 20% do peso, mas aproximadamente metade dos usuários abandona esses medicamentos no período de 1 ano. A interrupção poderia ser explicada pelos frequentes efeitos colaterais, como náuseas, ou os preços elevados, que podem ultrapassar os $1.000 por mês nos Estados Unidos, ou mais de R$5.000, embora este valor esteja diminuindo. Após analisar 37 estudos sobre a interrupção de diferentes tratamentos para emagrecer, os pesquisadores constataram que os participantes recuperavam aproximadamente 400 gramas por mês. 6 dos testes clínicos se concentraram na semaglutida, o princípio ativo do Ozempic, indicado para diabetes tipo 2, e do medicamento contra a obesidade Wegovy, e na tirzepatida, utilizada no Mounjaro. Durante a administração destas 2 moléculas, os participantes dos testes perderam cerca de 15 quilos em média. Após a suspensão do tratamento, recuperaram 10 quilos em 1 ano, o período de acompanhamento mais longo para estes medicamentos recentes. Uma projeção dos pesquisadores aponta que os pacientes voltarão ao peso inicial em uma média de 18 meses. Já as pessoas que seguiram programas que incluíam dieta e atividade física, sem tomar medicamentos, emagreceram muito menos, mas levaram em média 4 anos para recuperar o peso perdido.
Os pesquisadores destacam que os medicamentos do tipo GLP-1 são uma ferramenta valiosa no tratamento da obesidade, mas por se tratar de uma doença crônica e recorrente, estes tratamentos devem ser mantidos ao longo da vida, assim como os remédios para hipertensão. Melhorar a dieta e exercícios, né? Sim, de forma natural é melhor. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até sexta-feira. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.